ensino não formal, principalmente. Então, a gente tem aí teóricos da educação, como o Libânio, que é um teórico que se coloca dentro de um universo científico mesmo, acadêmico. Então, o Libânio, o Saviani, são teóricos que o processo de formação deles é um processo de formação que se dá na academia, né? Que se dá para o processo da educação formal. Enquanto que o processo de formação em Freire, ele se dá por meio das participações dos movimentos populares, principalmente em função da participação do Freire nos movimentos de SEBs da Igreja Católica. Então, a gente precisa entender de onde falam, né, esses sujeitos, para que a gente entenda também as suas perspectivas de trabalho. Esses teóricos, né, principalmente o Saviani, há muitas controvérsias, né, colocando o Saviani e Paulo Freire como rivais no processo de aprendizagem, mas eles não são teóricos rivais, eles são teóricos que pensam o processo metodológico e o processo didático de forma diferente. E eles pensam esse processo didático, esse processo metodológico diferente, em função desse lugar, né, de fala, desse lugar que eles estão, que são lugares diferentes também. Um vindo de um sistema completamente científico, acadêmico, enquanto o outro vem da vivência popular. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o que isso tem a ver com a questão do processo de educação ambiental, né? A gente precisa entender que o processo de didática, ele vai se relacionar aos processos metodológicos, aos instrumentos, a como nós vamos fazer isso, como chegar em determinados sujeitos, como alcançar, de fato, uma educação de qualidade. E aí a gente pensar a educação apenas num viés da educação do ensino formal, né, daqueles que estão na educação de uma forma mais teórica, não se completa. Então, a gente precisa de teóricos como Paulo Freire, que vão mostrar para a gente a necessidade de compreender a educação nesse viés de entender a educação popular também como forma de conhecimento, de entender que esses saberes populares também são conhecimento. Porque muitas vezes a academia, ela desconsidera esses saberes populares, né? Ela desconsidera em função dos aspectos científicos. Mas a gente tem que entender que esses saberes populares, acrescidos de informações que tenham base nessa vertente do conhecimento, eles vão gerar ainda mais conhecimento e vão fazer com que o processo de transmissão de informação, e quando eu falo de transmissão de informação, eu não estou me referindo a uma educação bancária, né, que a ideia é só transmitir informação, mas a ideia de que a transmissão da informação é importante para o saber. Então, a gente precisa compreender essas diferenças, né? Saber que são teóricos que dialogam com os processos educativos, com as classes populares, principalmente com o processo de uma educação, não formal, e outros teóricos que vão ter um embasamento de uma educação mais formalizada. Então, vocês estão conseguindo visualizar o meu slide? Sim. Sim.
Obrigadão, gente. Então, o Freire, ele não... muita gente fala assim, o método de Freire, né? Por conta do processo de alfabetização que o Freire fez com um determinado grupo no Nordeste. Na verdade, o Freire, ele não cria um método específico. Isso ele deixa claro em alguns livros dele, principalmente a Educação como Prática de Liberdade. Então, não é uma metodologia engessada, né? Não é um processo metodológico engessado, mas são instrumentos que ele utiliza e conceitos que ele vai utilizando para fazer com que esses saberes, considerados saberes populares, agregassem no processo de alfabetização. Então, é quando ele usa ali a palavra, por exemplo, tijolo, enquanto ele usa a palavra tijolo enquanto um norteador, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que essa palavra tijolo, ela é um norteador que tem relação com os sujeitos envolvidos ali. Ela não é simplesmente uma palavra onde seja solta ou simplesmente porque aqueles sujeitos são trabalhadores da construção civil, mas que ela faça sentido com as suas concepções de vida mesmo. Então, o Freire, ele vai chamar uma das categorias de análise dele, desses processos, ele chama de situação limite, que é o processo onde você tem que conhecer, de fato, o seu público, conhecer a sua situação, para que você tenha condições de aplicar algo que seja relevante e pertinente. Então, essa situação limite, ela é o processo de conhecimento do sujeito, conhecimento do público, de modo geral, onde a gente tem ali todas as questões históricas, políticas, culturais, que possam ser pertinentes para auxiliar na construção de um tema, né, que ele vai chamar ali depois de tema gerador. Então, não dá para você pensar um tema gerador numa perspectiva freiriana, não dá para pensar num tema gerador sem antes conhecer e entender essa situação limite. Então, vamos seguir. Deixa eu só entregar ele para o meu marido aqui, que ele está falando aqui, senão vai acabar atrapalhando vocês escutarem o restante da aula. Muniz? Pronto, gente, desculpa. Então, vamos lá, temos mais gente querendo entrar aqui. Então, a educação, né, dentro de uma perspectiva freiriana, ela vai ter essa vertente do conhecimento dessa população, né, desses sujeitos. Ela vai ter essa perspectiva do humanismo, não que
em Saviani ou em Libânio não tenhamos essas concepções. Mas essas concepções elas são muito fortes em Freire em função do próprio histórico, né, de participação em grupos sociais que ele vai tendo no decorrer das vivências dele. Então, para o Freire, a educação ela é uma prática social que se realiza em espaços que extrapolam a escola, e nessa perspectiva, né, que nós vislumbramos o conhecimento, que se interconecta e dialoga com as condições dos estudantes, ou seja, elas precisam estar dialogadas, elas precisam ter coerência e fazer sentido. Esses sujeitos precisam se sentir pertencentes nesses espaços. Então, a produção de conhecimento em Freire, ela vai ocorrer por meio dessa troca, né, que alguns teóricos da educação vão chamar de mediação, como o Vygotsky, por exemplo. Então, é dentro desse processo, né, da mediação que ocorre o aprendizado. Então, para esses teóricos, como o Paulo Freire, o Vygotsky, o processo de aprendizagem, ele precisa acontecer por meio das experiências, por meio da interação, por meio da troca. E o processo de mediação, ele não é apenas uma questão de uma troca como se fosse um diálogo, uma conversa. Ele, de fato, precisa ter esse sentimento de pertencimento, porque senão você não consegue chegar nesses sujeitos. Então, Thalita, pode falar. eu posso fazer uma pergunta? Isso que você acabou de falar, dessa conectividade entre o educando e o conteúdo, não sei se conteúdo seria uma expressão boa para definir, né? Mas assim, a conexão entre o processo ensino-aprendizagem e o educando e o mundo que cerca esse educando, a sua cultura, isso está relacionado ao conceito de aprendizagem significativa? Sim, sim. A gente só consegue, né, dentro de uma perspectiva de correntes pedagógicas mais atuais, a gente só consegue alcançar esse estudante quando esse aprendizado ele é significativo, quando ele se sente participante mesmo, pertencente do processo, que são essas interações, são essas atividades que vão ter a ver, por exemplo, com tecnologias, ou que vão falar de fato sobre aquilo que está acontecendo no bairro, na região, algo que faça sentido, porque vamos imaginar, principalmente no processo de educação do campo. No processo de educação do campo, quando esses alunos pegam um livro didático, por exemplo, e aí você tem lá a representação de compras, uma representação de shopping center, que não é a realidade do povo campesino, de modo geral. E aí, tem um texto, por exemplo, que fala sobre shopping center, tem um texto que vai falar sobre grandes cinemas, e aí eu vou falar, por exemplo, aqui na região do Caparaó, que a gente tem um cinema aí na região de Manhuaçu, o mais próximo. E pelo que os meus alunos me disseram, eu não conheço, é como se fosse um teatro, não é uma sala de cinema em específico. Então, fica muito distante esse tipo de temática. Então, você não consegue criar uma conexão, uma relação com esses sujeitos. E aí, se você fala, por exemplo, de coisas que estão relacionadas ao campo, de coisas que estão, por exemplo, sobre o café, né? Você faz com que aumente o processo de diálogo, porque você conheceu dentro da situação limite, você conheceu essa região, você sabe que essa região possui determinados atributos, então você começa a valorizar esses sujeitos para poder ampliar. Não que você não possa ter um texto num livro ou falar de coisas que estão na região metropolitana, não é isso. Mas você precisa fazer com que
comece nessa perspectiva do micro para o macro, né? No sentido de você valorizar aquilo que você tem e expandir isso, né? Fazer com que essas informações, todas as informações que você tem, esses saberes que são considerados populares, possam chegar a ser também considerados como saberes científicos, como nós temos as raizeiras, né? Essas senhoras que mexem com raízes, com plantas, com chás, fazem chás medicinais, e elas, de uma certa forma, elas dominam uma área que, se a gente for analisar dentro de um processo aí científico, um processo farmacêutico, tem toda uma relação. Mas não adianta eu falar do processo da medicina, da farmácia, se eu não fazer com que esse aluno entenda que antes existem essas raizeiras nos bairros, nas regiões, e que dominam determinadas substâncias, processos, que não são dominados por todos e que valoriza esse povo. Então, ele precisa ser significativo. Gente, se vocês quiserem interrompendo para poder a gente ir dialogando, podem, e a gente vai dialogando, tá? Eu gosto. Eu tô com a minha tela tá cheia, vou até dividir minha tela aqui para eu poder conseguir acompanhar o chat. Tem alguns colegas que acho que não estão conseguindo acesso, Thalita. Eles falaram no grupo da turma lá. Eu não sei se é por conta do programa que você está usando. Eu não sei. Talvez você tenha que autorizar a entrada, talvez. Então, eu tô autorizando aqui. De repente, coloca lá no grupo, pede para poder entrar de novo, por favor. Eu estou autorizando aqui. O que acontece, gente, de eu estar usando a RNP? É provável que os outros professores comecem a usar essa plataforma também, porque o IFES teve um rompimento de contrato, alguma coisa do tipo, com a Google, né? Por conta do Google Meet, que a gente usava e podia gravar. E aí, agora, eles liberaram essa plataforma para gravação. Então, a gente perdeu o acesso de gravação do Meet. Então, por isso que as aulas que os professores forem disponibilizar a gravação, provavelmente serão dadas via RNP, que é essa plataforma que eu estou usando. Tá? Então, às vezes você tem que fazer é só você entrar como link federado, porque vocês têm o link federado, o login federado, né, do Instituto, coloca lá o do IFES, preenche lá, e é mais tranquilo. E aí, em função dessas questões burocráticas, a gente ficou sabendo disso essa semana, só para vocês terem uma ideia, que houve essa modificação, que a gente não conseguiria gravar mais as aulas pelo Google Meet. Então, por isso que essa plataforma está sendo usada hoje. Então, vamos lá. Respondi sua pergunta? Sim. Se for para mim que você está falando, respondeu muito bem respondido. Muito bem respondido, obrigado. Então, igual eu falei com vocês, vou falar um pouquinho do Freire, porque acho que é interessante falar em função das diversas questões didáticas, metodológicas, né, das disparidades que tem com outros teóricos de educação, que ao mesmo tempo que eles conflitam, na verdade não conflitam, porque essa questão de pensar um pouco diferente, eles dialogam e concordam que a educação ela é um processo contínuo, né, de aprendizagem, ela é um processo contínuo de saberes, é um processo contínuo de diálogo, de interlocuções. E aí o Freire, ele tem um dos livros, né, ele tem muitas obras, e um dos livros do Freire, né, os mais famosos, né, que a maioria do pessoal conhece, é Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Pedagogia do Oprimido, ele escreve Pedagogia do Oprimido, e aí ele menciona muito, faz muita menção à questão do homem, né? Do homem enquanto ser humano, do homem enquanto sujeito. Só que ele utiliza o termo homem. E aí, em outro livro,
que é o Pedagogia como Prática da Liberdade. Ele até se desculpa em outras edições também, né, que foi atualizado, Pedagogia do Oprimido, ele já se corrige, coloca homens e mulheres, e ele se corrige com relação à questão da necessidade de colocar também a educação, de fazer algo que fosse para os professores, e não só um livro que tivesse uma amplitude um pouco maior, mas de colocar também os seus pensamentos para uma educação mais formal, e não uma educação que envolvesse o âmbito de uma educação não formal, que era a prática das suas experiências. Um outro livro que é muito interessante do Freire é o chamado de Conscientização. Tá? Esse livro é um livro de 79. Os livros do Freire têm uma linguagem muito simples, são divididos em pequenos capítulos. Tem capítulos de, às vezes, 5, 10 páginas, então dá para ler rapidinho, são bem gostosinhos assim, de ler. E nesse livro, Conscientização, o Freire vai colocar a importância da consciência, não no sentido, não em algo como subjetivo, mas a consciência enquanto ato político mesmo. Ela precisa, no sentido dessa valorização social, a conscientização do sujeito. E aí, um dos tópicos, ele vai falar de conscientização docente, que esse docente ele precisa ter essa consciência desse lugar que ele ocupa, porque quando ele tem a consciência do lugar que ele ocupa, ele começa a repensar os seus métodos de trabalho, as suas perspectivas de trabalho. Ele começa a se colocar no lugar do aluno, a dialogar também com os educandos, que ele vai chamar também de aprendentes, e acontece essa troca, quando existe essa conscientização, essa troca acontece, essa mediação, ela acontece de uma forma mais natural. Você não precisa ficar tão fissurado no sentido de, eu tenho que mediar, eu tenho que trocar ideias, eu tenho que pensar em perspectivas. Não, a partir do momento dessa situação de pertencimento, nessa situação de que você entende o processo de ensino-aprendizagem como um processo contínuo e significativo, que vai ocorrendo, né, que ele vai colocar a questão da praxis, a questão da teoria e da prática enquanto unidade. E é onde o Libânio, o Saviani e o Paulo Freire concordam. Eles têm, igual eu falei com vocês, eles têm algumas divergências teóricas, mas quando se fala de praxis, esses teóricos eles concordam de que a praxis enquanto teoria e prática, elas são uma unidade, não é apenas prática e não é apenas teoria, mas que os dois precisam estar vinculados para que ocorra o processo de conhecimento. Então, nesse livro, Conscientização, né, ele advoga por uma educação que prepara o educando para uma reflexão crítica, de modo que ele aprenda a se posicionar perante o mundo, pois não há conscientização desvinculada de ação sobre o mundo. Ou seja, é um sujeito que precisa estar acessível e estar atualizado sobre as coisas que acontecem. Alguém quer falar alguma coisa? E aí, ele vai colocar ainda. Pode falar. Eu posso fazer uma observação, Thalita? Esses dias eu estava assistindo, inclusive, uma aula preparatória para o concurso público que vai ter no Espírito Santo, e o tema era justamente a praxis, né, de Freire, que é o envolvimento entre a teoria e a prática, e num movimento, né, que é um envolvimento dinâmico, porque a própria teoria, não sei, eu posso estar falando alguma coisa errada, assim, que foi passado na aula, eu achei muito interessante
a explicação do professor, e eu peço que me corrija se estiver errado, mas é porque a prática ela se fundamenta na teoria e de uma maneira dialógica, a prática ela é orientada pela teoria, de maneira que vai havendo um avanço para que haja um aperfeiçoamento ou digamos assim, um amoldamento melhor à realidade em que a praxis da educação se desenvolve. De modo que sempre o processo ensino-aprendizagem vai se melhorando, digamos assim, através da praxis. Eu entendi assim, né? Então, só para poder deixar mais claro ainda, acho que vai ficar mais claro para ti, é o seguinte, quando ele cita, né, esses teóricos citam essa questão do movimento dentro desse processo da praxis, esse movimento, o Freire, ele está falando de uma perspectiva dialética. Nessa perspectiva dialética, a praxis, a teoria e a prática no sentido de uma superação. O que é o processo dialético, né? O processo dialético ele é um processo de contradição. Você trabalha com as contradições. Você não vislumbra apenas um posicionamento de uma rua de mão única. Você sempre tem que ver os pontos, vou entre aspas, de forma muito sutil, assim. Você sempre precisa ver os pontos positivos, os pontos negativos, você precisa compreender todas as influências que há sobre um determinado objeto, né, de pesquisa ou um objeto de estudo. Então, quando a gente pensa o conhecimento nessa vertente de um pensamento dialético, né, da praxis, teoria, prática, nesse movimento dialético, a gente tem que entender que esse conhecimento, ele é diferente para cada sujeito, ele vai ser absorvido de formas diferentes. Além do processo de absorção diferente, você tem tempos diferentes e formas diferentes de receber e compartilhar essas informações. E essas informações, o modo como essas informações chegam, né, e aí entra no seu primeiro questionamento de ser significativo, vão ter as influências econômicas e sociais. Então, não dá para eu poder dizer que todo o ensino médio do Espírito Santo está moldado nos mesmos padrões. Existe, lógico, uma questão que rege isso, mas se a gente for analisar questões, situações sociais e econômicas de determinadas regiões do nosso estado, identificar as estruturas escolares que se tem de ensino, a forma como esse conhecimento é absorvido, ela vai acontecer de inúmeras maneiras, né? Não que a falta, né? A falta de. Não dá para a gente não dizer que a falta de estrutura influencia, porque influencia. Se você tem um professor que tem condições de lecionar tendo um mínimo de estrutura, lógico, mesmo que ele faça o básico dele vai ser um básico onde o aluno vai ter um livro didático atualizado, onde ele vai ter a possibilidade de fazer uma pesquisa e receber informações mais atualizadas sobre determinado conteúdo. Se o aluno está recebendo, de repente, uma merenda, se essa merenda é de qualidade ou não, então isso tudo vai influenciar. Então, são esses fatores que é o que a gente vai falar desse movimento dialético. E o ponto auge da questão da dialética é a questão da superação, né? E não é uma superação no sentido da meritocracia, é a superação dentro das perspectivas que são cabíveis ali. Então, como é que eu consigo superar essas questões do sistema? Como é que eu consigo superar essa ausência de informação ou de um profissional
de uma determinada área ou de um déficit de aprendizagem numa determinada situação. Então, o processo dialético, ele é importante nesse viés. E o Paulo Freire, ele, quando ele fala sobre conscientização docente, ele vai falar muito sobre a questão da dialética, mas em nenhum momento o Freire se considera enquanto marxista, tá? Que isso fique muito claro. Ele cita Marx em alguns textos, fazendo até uma certa ironia, né? No sentido de que ele não se considera um marxista, mas ele também não deixa de se considerar, porque ele acredita nessa questão dessa luta de classes, né? Ele acredita que o trabalhador precisa se unir e entender que ele é trabalhador e que ele não é o dono, né, das grandes empresas, que ele, de fato, está ali, que ele precisa de direitos, de alcançar direitos, e esses direitos não é no sentido de se enquadrar no mesmo status econômico, mas é de entender que ele tem direitos e superar a ideia, que aí entra nesse movimento da dialética, né, de superar essa ideia da opressão, né, fazer com que ele se entenda enquanto um sujeito crítico e um sujeito reflexivo e não aceite as coisas como são dadas. E aí é quando o Paulo Freire ele vai listar, né, vai falar sobre educação libertadora, quando ele vai falar sobre a questão do processo de emancipação desses sujeitos. Então, a educação para o Freire, dentro desse processo de conscientização humana e conscientização docente, que é entender o papel esse lugar no mundo, ele se dá nessa perspectiva da libertação. E essa perspectiva da libertação, da educação libertadora, é fazer com que essa educação ela seja significativa. E sendo significativa, você tem a possibilidade da emancipação, que quando você é um sujeito emancipado, você tem o livre-arbítrio, você consegue identificar os processos de opressão, você consegue identificar situações de opressão, porque é diferente quando você se coloca, sai da zona de oprimido, né, que ele vai dizer lá no Pedagogia do Oprimido, e passa a ser opressor, né? Quando, por exemplo, quando um trabalhador alcança um determinado posto, né? Antes ele lutava ali junto com os colegas pelos seus direitos, né? E de repente ele passa a oprimir os colegas de trabalho porque ele ocupou de repente um determinado lugar. Então, não é essa a perspectiva do Freire, mas é fazer com que as pessoas tenham esse processo de criticidade, de reflexão, e que isso ocorra a partir do diálogo, que ele vai chamar de dialogismo, né? Que não é simplesmente uma conversa, mas é esse processo de troca, esse processo de interação. Então, o Freire, em 1983, tem esse livro, Conscientização, de 1983, e tem também esse de 2018 aqui, é o Pedagogia da Autonomia. Ele vai ratificar essa questão da praxis, né, que é uma relação dialética entre a ação e a reflexão, ou seja, entre esse processo da teoria e da prática, mundo e consciência, né, entender essas duas dimensões enquanto unidade, que se vinculam pela mediação, ou seja, que só ocorrem por meio da interação. Não há conhecimento significativo se não ocorrer interação. Porque senão é apenas um processo de transmissão de informação dentro do que a gente conversou um pouquinho
em dezembro lá sobre a questão da educação bancária e do ensino tradicional, né? Então, não tem uma troca. Então, o professor fica ali, ele simplesmente joga a informação e não recebe nem se importa se aquilo ali vai ter significado ou não para o aluno. E aí define-se ainda como processo de viver a abertura respeitosa aos outros e de quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura do outro objeto da reflexão crítica, o que deveria fazer parte da aventura docente. Ou seja, essa troca mesmo, entender que é um processo que não vai ser um processo simples, né? E é um processo que é sempre novo, é um processo que, mesmo que você coloque um tema gerador numa determinada turma, os diálogos, as experiências, elas não vão ser as mesmas se você trabalhar isso com um outro grupo, com uma outra turma diferente, né? Uma outra sala, por exemplo. Então, essa aventura, ela ocorre com rupturas, mesmo que tímidas, com as abordagens da educação bancária. E aí a gente tem que entender que esse processo, ainda hoje, de fazer com que a educação se torne algo significativo, ele ainda é tímido, porque a gente está num sistema que não nos permite toda essa liberdade. A gente tem um currículo que é muito preso, que é muito engessado. A gente tem trâmites burocráticos no processo educacional, no ensino formal, que não permitem que muitas vezes não permitem que ocorra trabalhos interdisciplinares de fato, que ocorram possibilidades de trabalhar com temas transversais. Às vezes a gente acaba ficando muito preso em determinados conteúdos, porque são conteúdos que vão ser cobrados no Enem, né? Vão ser conteúdos que vão ser cobrados num concurso. Então, a gente precisa, às vezes, criar essas rupturas, criar essas brechas para poder conseguir chegar a uma determinada compreensão do que, de fato, seja esse ensino significativo. Então, continuando aqui, né? Aquela que se pauta em mera transmissão de conhecimento, sem levar em conta o contexto de quem aprende, e tampouco sem visar a sua emancipação. Emancipar um sujeito é muito complexo, porque você perde, você dá autonomia para ele, e dar autonomia para muitas pessoas é perder controle, né? E não criar novas perspectivas, novas possibilidades de aprendizagem. E aí, na sistematização de sua experiência, né, o Freire, em 2017, esse já é o Pedagogia da Esperança, entende a libertação como via para superar a educação bancária e da opressão, uma vocação histórica e ontológica de ser mais. Nesse processo de libertação, o trabalho docente em sala de aula supera as adversidades encontradas na execução dos projetos, né? Esses projetos sejam projetos de vida, sejam questões de métodos em si. Vamos lá. Ô, Thalita. Pode falar. Me permite só uma contribuição aí. Claro. A gente vê essa diferença de turnos, né? Você tem o matutino, o vespertino e o noturno. Então, você pega uma turma do 6º ano do matutino, aqui por conta do transporte, do 6º ano costuma ser mais o pessoal da zona rural, né? Então, você tem a mesma matéria do 6º ano vespertino e do matutino, mas a sua fala, a maneira de transmitir essa matéria, ela tem que ser diferente, porque os alunos são de realidade diferente. Então, você tem que saber qual que é, né, o perfil da turma, para que você possa, do mesmo conteúdo, fazer com que todos eles, né, o matutino e o vespertino, consigam aprender através de linguagem diferente, com vivência que eles têm, né, no seu próprio dia a dia. É muito interessante isso. Não, e a gente percebe isso, às vezes, dentro da própria turma também, né?
Isso já é diferente do próprio turno, igual você falou né, do sexto ano, que a maioria é da zona rural. A gente percebe, às vezes, que dentro da própria turma existem determinados grupos que você precisa ainda de um outro processo, né? Por isso que dentro do processo didático, não dá para a gente ter, na educação formal, principalmente, não dá para a gente ter apenas um plano de aula, né? A gente costuma dizer que tem um plano A, o B, porque você tem aquele aluno que você vai falar e ele vai absorver muito rápido, mas eu vou dizer que são 2% da sala de aula que vai acontecer isso, que você vai explicar a primeira vez, ele vai compreender. Você vai ter aquele aluno que você vai ter que repensar exemplos, e aí você consegue associar, né? Eles vão conseguir associar. Você vai ter aquele aluno que vai ter que ler o livro de novo, né? Ler o conteúdo de novo, que não vai conseguir assimilar só pela sua fala. E você vai ter aquele aluno que você vai explicar diversas vezes e às vezes ele vai compreender por conta da fala de um colega, por conta do tipo de linguagem, né? Então, às vezes, os processos metodológicos dentro da escola, não dá para a gente pensar em um processo, eu vou dar uma aula expositiva, vou lá, vou explicar a matéria e pronto, né? Então, você tem que pensar, eu tenho alunos que têm determinadas dificuldades, então como que eu posso alcançar? E é um processo muito difícil, gente, porque a gente está lidando com essa transmissão de informação dentro de uma perspectiva significativa, porque senão a gente continua fazendo apenas transmissão de informação dentro da vertente de uma educação bancária, onde você vai falar e vai deixar o cara, né, no caso ali, o aluno se virar. Então, a gente, de fato, precisa repensar muitas coisas. E um outro ponto é o turno noturno. Mesmo você tendo o ensino médio regular, você tem as diferenças do ensino noturno, que em sua maioria são trabalhadores, já chegaram do trabalho cansados, e você tem que ter uma dinâmica diferenciada, não dá para você ter uma aula tão quieta, você tem que ser mais dinâmico na aula, para o cara não dormir ou ele não desanimar. Não dá para você encher o cara de listas de exercício no ensino noturno, porque ele não vai ter tempo durante o dia para poder fazer, igual os meninos que estudam no diurno, que tem a manhã ou a tarde livre. Então, tudo isso precisa ser repensado. Então, às vezes, a gente pensa o ensino noturno muito semelhante ao ensino diurno, né? E eles têm características muito, muito distintas. Então, dentro desse processo, né, que a gente está falando aqui, o que é importante a gente pensar nesse processo de superar, né? Como a gente supera essas dificuldades? Segundo Freire, um dos pontos de superar essas dificuldades é por meio do diálogo, né? A gente já tem essa questão da fala, que é inerente ao ser humano, a questão da linguagem. Temos a perspectiva da linguagem dentro desse processo de expressão, de comunicação, que é muito diferente dos animais, onde a gente consegue, de fato, se expressar, ou pelo menos a gente tenta. E aí é nesse processo, desse diálogo, dessa troca, que o Freire acredita que ocorra, né, essas mediações e essas trocas, vislumbrando aí uma educação que não seja uma educação bancária, né, uma educação que vai garantir um conhecimento de qualidade, um conhecimento dentro dessa perspectiva do pertencimento que a gente estava conversando antes. Então, para o Freire, o diálogo ele é o encontro entre os homens mediatizados pelo mundo para designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens se transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens. O diálogo é, pois, uma necessidade existencial.
assim, a gente precisa, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é dialogar sobre didática, sobre métodos e sobre perspectivas de aprendizagem aí, para que ocorra uma educação ambiental, de fato, uma educação ambiental e não mais desinformação e construção de conceitos errôneos sobre o processo de educação ambiental. Então, gente, sobre o Freire, eu queria deixar esse momentinho aí para vocês, porque o Freire é um teórico que vem sendo muito criticado nos últimos anos, é o teórico brasileiro mais lido, né, na educação a nível de mundo. Existe no México grupos de estudo em Freire, na universidades turcas também, grupos de estudo que estudam Paulo Freire, e ele é conhecido internacionalmente em função dos trabalhos que ele fez, não só no processo de alfabetização, mas também entendendo a educação, né, e respeitando os saberes populares. Tem um outro teórico que é muito amigo do Freire também, que vai nessa mesma vertente, que é o Carlos Rodrigues Brandão. O Brandão, ele também fala sobre essa questão da educação popular, dos saberes populares, e o Carlos Rodrigues Brandão, ele vai tendendo também esses saberes mais para a questão de uma educação campesina. E aí eu fecho essa parte dessa teorização mesmo sobre essas questões didáticas, sobre essas questões do processo do método em si, né, do que compõe o que é a didática mesmo, e vou para um outro campo da didática para a gente poder entender como ocorrem esses processos dentro dos espaços formais e não formais. E aí eu vou dar uma pausazinha aqui só para a gente poder falar sobre a questão da nossa atividade de avaliação. Em dezembro, eu tinha falado com vocês sobre a visita aos espaços, né, para a elaboração de um projeto que não precisa ser aplicado, um projeto sobre educação ambiental. E aí, eu vou retirar as visitas, tá? Em função desse aumento dos novos casos, a visita a esses espaços ela não será obrigatória. O projeto permanece, a entrega do projeto enquanto atividade de avaliação, ele permanece. Vocês vão criar esse projeto, vão citar a instituição, né, pertencente, de repente pesquisem sobre essa instituição, podem fazer esse contato de forma online, se for o caso, mas não tem a necessidade de fazer as visitas a essas instituições para a gente poder ficar um pouco mais resguardado por conta desses aumentos aí, dessa nova certa aí que está, e da gripe também, né, que está aí atormentando a nossa vida e a gente correndo o risco, né, de ficar mais tempo nesse processo de pandemia. Então, o trabalho, vocês vão elaborar um projeto de educação ambiental, com a temática educação ambiental, os títulos, os eixos dentro da questão da educação ambiental, fica livre para que vocês escolham isso. Se alguém precisar de algum modelo de projeto, entre em contato comigo, porque quando a gente faz projetos, por exemplo, para uma escola, para educação formal, ele tem algumas diferenças, por exemplo, dentro dos espaços formais, as escolas, essas atividades, elas vão entrar como temas transversais, no caso, a questão do meio ambiente, da educação ambiental entra como tema transversal, e aí entra com os processos interdisciplinares, com as parcerias de disciplinas. Então, dentro do projeto, você precisa ter
citando dentro de um espaço formal em que cada disciplina vai estar atuando, enquanto que num espaço não formal não há essa obrigatoriedade de vincular a um conteúdo curricular, né? Então, se você vai trabalhar num espaço não formal, você pode elaborar um projeto que tem um caráter mais de oficina, um caráter mais de um viés mais prático, diferente de um projeto educacional de um espaço formal que precisa cumprir uma determinada carga horária, tem um tempo mais apertado, precisa compor, passar por um crivo pedagógico, né? Então, só para a gente entender que esses projetos, eles mudam um pouco a estrutura. Então, quem quiser ir me mandando, quando for fazendo esse projeto, me mandando para eu dar uma olhada, eu olho, tá? Antes do processo final de avaliação, sem problema algum. Já coloquei lá na plataforma, espero que todos tenham conseguido acessar a sala. E coloquei também a elaboração de um paper, que nada mais é do que um texto, né? Como se fosse, que a gente chama de mini artigo, entre 5 e 8 páginas. Pode ser em dupla, tá? Os dois trabalhos podem ser em dupla, não vejo problema com relação a isso. Falando sobre essas questões didáticas na educação ambiental, né? Então, vocês podem trabalhar falando, por exemplo, sobre tipos de metodologia dentro desses trabalhos na educação ambiental, pode fazer um estado da arte, né, que seria uma revisão de literatura sobre determinados trabalhos, ou você pode fazer também, falar, por exemplo, fazer essa diferenciação, falar sobre Paulo Freire, Libânio, e as legislações que regem a educação ambiental. Então, é um trabalho bem livre, mas que eu gostaria que vocês fossem me mandando assim, escopos para a gente ir conversando e dialogando, para quem sabe aí a gente consegue elaborar uma espéciezinha de um e-bookzinho que vocês possam compartilhar entre vocês esse tipo de material, que eu acho que é bem interessante, tá? Então, recadinhos dados. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp também com relação a esses pontos. Então, sobre os espaços formais e não formais, né, eu já dei uma pequena vertente aí com relação a essas questões dos projetos. A gente precisa entender nesses espaços formais e não formais que, em sua maioria, né, todos têm uma ideia de um processo educativo, e a educação ela é polissêmica, então ela vai lidar com a questão do ensino, ela vai falar sobre formação, ela vai falar de capacidade, e cada espaço vai ter ele se define, né, em determinados conceitos. Por exemplo, os espaços formais, eles têm uma intencionalidade dentro do processo educativo. Não dá para a gente pensar uma sala de aula, uma escola, sem pensar a educação enquanto algo intencional, né? Ou seja, você tem lá um currículo específico e algo que é sistematizado. Você tem todo um processo de organização que rege esse processo de ensino. Então, o que você tem dentro de uma escola de educação básica, você vai ter em diversas outras escolas. Então, você não tem como fugir muito disso. Então, o Libânio, ele vai colocar, né, que para Libânio, quase sempre o processo educativo opera, ao menos, com 3 elementos, né? Um sujeito que inicia ou reinicia a ação educativa, um modo de atuação e um sujeito que será envolvido por essa ação educativa. Então, você tem essa tríade, não tem para onde
ocorrer. Então, dessa forma, a educação pode apresentar as seguintes modalidades: educação formal, educação informal e educação não formal. Então, sobre a educação formal, lembrando sempre nessa perspectiva das instituições de ensino, né, das escolas em si. E aí, o Libânio vai falar ainda, né, vai considerar que a educação ela apresenta essas modalidades, né, ele vai diferenciar essas modalidades e vai falar, né, sobre esse ponto que eu coloquei, sobre a intencionalidade, a sistematização e a institucionalização desses espaços. Porque se a gente for pensar nesse processo da educação, a gente pode pensar também na educação informal, que é essa educação que a gente aprende em casa, né, no banco da praça, nesses processos que você aprende nessa transmissão do cotidiano, que são esses espaços informais ali. E os não formais, nós temos as igrejas, os museus, que, no caso, os museus, principalmente, ONGs, são espaços que são institucionalizados, né, mas não requer uma intencionalidade ou uma sistematização tão afinco. Para ser considerado espaço formal, ele precisa ter essa tríade, que é a intencionalidade, a sistematização e a institucionalização. Se faltar um desses elementos, ele não é considerado como espaço formal de ensino, ele vai para o âmbito do espaço não formal, que aí a gente tem, igual eu falei, né, os museus, ONGs, as igrejas, que trabalham dentro dessa perspectiva de educação, mas não nessa questão desse pragmatismo. Então, vamos lá. Então, o ensino, né, a educação formais são intencionais, quando ocorrem em razão da vontade dos sujeitos, são sistematizados, quando seguem uma ordem, organização e composição, e são institucionalizados, quando ocorrem por meio do trabalho de uma instituição legalmente credenciada. Gente, depois eu posso compartilhar isso também lá no AVA também, tá? Colocar para vocês lá os slides. Já os espaços informais e não formais, né, eles, igual eu falei, até podem apresentar, né, essas vertentes de ensino, mas nunca a tríade, né, essa tríade junto. Vamos lá, que eu ainda preciso chegar lá na parte da legislação também. Então, segundo o GOL, os espaços não formais podem ser classificados em duas categorias: institucionalizados e não institucionalizados. Como zoológicos, museus, estações científicas, planetários são exemplos de espaços não formais institucionalizados. Nesses espaços, há sempre a presença de monitores, que por meio dos materiais e elementos ali presentes, fazem diferentes explicações, demonstrações com o intuito de contribuir com a aprendizagem dos visitantes sobre algo. Então, nesse projeto, vocês vão poder escolher, né, para poder fazer essa tarefa, vocês vão poder pensar se vocês querem fazer um projeto para um espaço formal, para um espaço não formal, e lembrando que, né, nesse processo de sistematização que eu estava falando, né, sobre se está relacionado a um plano de ensino, se está relacionado a um projeto pedagógico, a uma questão de uma ONG, enfim. Os espaços não formais não institucionalizados são espaços naturais, construídos ou modificados pela interferência do homem, e não costumam ter monitores, tampouco foram elaborados para fins de ensino-aprendizagem. E aí a gente tem diversos espaços, por exemplo, de parques, que você não tem essas monitorias, mas que são espaços ali que você acaba tendo algum tipo de aprendizagem, mas essa aprendizagem ocorre mais com a sua interação com o meio do que com os próprios sujeitos ou um determinado conteúdo.
E aí, entendendo essa diferença, né, dos espaços formais e não formais de ensino, nós temos aí algumas legislações que vão reger a educação ambiental. Provavelmente vocês já viram a maioria delas, pelo menos a de 99, né, que é o que de fato se aplica, né, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que diz o seguinte: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiental, bem de uso comum do povo, essencial e a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Esse é o primeiro artigo da Lei 9795, de 99, é a lei, né, da Política Nacional de Educação Ambiental, mas a gente precisa, o que eu trouxe aqui para a gente pensar hoje nesse processo de legislação, é entender que essa legislação, a importância dela, né, e até ela chegar, né, o eixo de meio ambiente, chegar lá no Plano Nacional de Educação, ou chegar enquanto tema transversal nos processos educativos, foi todo um processo de construção histórica mesmo e de necessidade a partir daquilo que estava acontecendo no planeta, né? A questão de desmatamento, a questão do processo de poluição. Então, falar de meio ambiente não foi uma modinha, mas foi uma necessidade que ocorre a partir dos acontecimentos aí no mundo, né? Que regem essas questões não só da figura do homem, né, e seu papel no meio ambiente, mas os próprios eventos naturais. Então, essa lei, ela dispõe, no artigo 2º, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. O que significa isso? É obrigatório que se trabalhe o termo, né? Se trabalhe as questões de educação ambiental nas questões que envolvem educação formal e não formal. Então, instituições como museus, as ONGs, de um modo geral, as escolas, elas precisam fazer essa articulação. Então, é algo que está nessa legislação de 1999, né, na Política Nacional de Educação Ambiental, e isso ocorre não apenas em função dessa legislação, essa legislação ela traz um histórico, né, e diretrizes para se trabalhar a questão da educação ambiental, ela vem dizendo quais são os motivos, quais são as necessidades disso. Isso é muito interessante porque ela faz um escopo assim de uma justificativa mesmo, de uma defesa do meio ambiente. E a importância desse manifesto, a importância de ter isso pautado enquanto um saber que se vincule aí dentro das instituições. Então, nós temos aí... Rita, pode falar. Só para fazer... Boa noite, né? Só para fazer um comentário a respeito disso aí, que eu estava até estudando esse histórico da educação ambiental no Brasil, né? Uhum. Que na Constituição Federal, no artigo 225, fala sobre a questão ambiental, né? Uhum. Mas não fala especificamente sobre essa dimensão pedagógica da educação ambiental. E aí foi necessário esse Plano Nacional de Educação, essa Política Nacional de Educação Ambiental em 99, para poder efetivamente incluir a educação ambiental nas áreas do conhecimento, em todos os níveis de educação. Então, tem uma lacuna que ficou sem essa regulamentação aí, né,
88, que é a data da Constituição, até 99, quando efetivamente existiu essa lei, né? Porque até então a educação ambiental ela era tratada dentro da Política Nacional para o Meio Ambiente, mas não existia essa dimensão pedagógica, né? Como vai se dar esse ensino? Então é muito interessante isso. Ela se dá em 97 com os parâmetros curriculares, né, nacionais na educação, mas ela trata como eixo, né, a questão do meio ambiente, não dentro de uma questão de entender o homem e a natureza, e não no sentido, desse sentido de denúncia, do sentido de criticidade, de necessidade. Então, assim, foi um avanço em 99, a Política de Educação Ambiental, Nacional de Educação Ambiental, porque ela conseguiu mapear ali essas necessidades e meio que fechar essa lacuna do artigo 225. Eu vou até mostrar ele aqui, né? Vou falar desse artigo um pouquinho mais à frente. Aí, de repente, se você quiser contribuir, por favor, tá? Já que você tá... Vamos fazer esse diálogo aí, não me deixe só. Então, dentro dessa legislação, nós temos os princípios básicos da educação ambiental. Então, ele vai colocando aí, né, 8 princípios básicos, falando sobre a questão humanista, a democrática e participativa, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre meio natural, socioeconômico e cultural. Aí vai colocando todos esses pontos de modo que vai clareando e vai fazendo com que essas instituições tenham condições, né? Eu não tenho condição de trabalhar questões socioeconômicas. Então, você tem esses eixos principais que vão dando condições aí, vão abrindo o leque de possibilidades de trabalho com a temática de educação ambiental. Fala sobre o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade, que, para mim, é um dos processos mais complicados dentro do processo pedagógico. Falar de interdisciplinaridade, porque às vezes a gente se perde na questão da interdisciplinaridade, achando que trabalhar, por exemplo, educação ambiental, o professor de arte vai fazer um brinquedo reciclado, né? E aí, na verdade, você acaba fazendo mais lixo, ninguém discute nada, ninguém, de fato, discutiu educação ambiental e simplesmente fez aquilo ali só para poder dizer que fez alguma coisa. Então, a gente precisa, enquanto profissionais, pensar nesses projetos enquanto projetos funcionais e educativos, né? E não apenas projetos que vão cumprir um determinado trâmite burocrático. Depois ele fala sobre a vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais, a garantia da continuidade e permanência do processo educativo, a permanência e avaliação crítica do processo educativo, a abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais e nacionais, e o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade. Acho que eu pulei um slide aqui. Nesses aspectos, quando ele vai falar sobre a questão das questões locais, é importante, gente, que a gente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eu vou antecipar um assunto aqui, você não tem, de fato, a concepção de educação ambiental na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96. A gente tem a concepção de meio ambiente quando a gente vai falar de PCN, lá dentro dos eixos da transversalidade. Aí, quando chega em 2014, no Plano Nacional de Educação, o eixo de educação ambiental, de meio ambiente, não aparece. Ele só vai aparecer agora nos eixos de transversalidade, que já apareciam antes, né, na BNCC, mas ele
não se enquadra, né, não foi colocado dentro das metas do Plano Nacional de Educação. E aí, só em 2021, repensando as políticas, né, para os novos, né, para a nova década do Plano Nacional de Educação, que a temática educação ambiental volta a retornar para o Plano Nacional de Educação. Então, foi assim, a gente passa nessa perspectiva da legislação de educação ambiental, a gente tem aí a Constituição de 88, que tem essa lacuna que a Bianca, ou Bruna, acho que, né, Bruna, que a Bruna colocou. Aí a gente tem esse ganho da Política Nacional de Educação Ambiental em 99, né, dentro do processo educativo formal. Nós temos ali o PCN em 97, e aí quando a gente chega dos anos 2000 em diante, as coisas elas começam a meio que se perder novamente. Então, há esses altos e baixos aí dentro desse processo, até em função das novas políticas educacionais que foram sendo realocadas aí nesse processo, que foi a questão da BNCC, né, da Base Nacional Curricular. Nós temos ali em 2017, né, a primeira avaliação da BNCC e depois a sua homologação ali em 2019. Foram outras lutas no processo educativo. Então, depois nós temos aqui os objetivos, né, fundamentais da educação ambiental, e que a legislação vem trazendo, e aí, seguindo, né, essa ideia da transversalidade, né, do que a Política Nacional de Educação Ambiental vai colocar, no 10º artigo, vai dizer o seguinte: a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Tá. Ok, até aí é tudo muito lindo, né? Uma prática educativa integrada, contínua e permanente. E aí eu pergunto para vocês, é o que de fato acontece nas escolas, dentro do ensino formal? Com certeza não. Como que a educação ambiental vem aparecendo nos supostos projetos na temática, quando a gente pensa numa temática meio ambiente, né? Como que isso de fato ocorre? Normalmente ele acontece integrado, aí joga a responsabilidade para tudo para a área de ciências da natureza, né? Como se só o professor de biologia, geografia ali na área de ciências humanas ali, porque ele mexe vai falar de natureza, ele fala de solo, ele fala de clima, então vamos inserir o professor de geografia. Aí vamos colocar o professor de arte, que o professor de arte vai fazer algum produto. O professor de língua portuguesa vai fazer um texto. Gente, eu não tô coisa não, de fato é o que acontece. E a gente precisa, nesse processo, superar essa demanda, de achar que vai ficar... que isso não é interdisciplinaridade, isso não é trabalhar de forma integrada. Porque de forma integrada, existem... não é simplesmente cada um trabalhando dentro da sua zona de conforto. Então, como que a gente pode pensar, né? E aí fica aí meu estímulo aí para vocês pensarem nessas questões, principalmente nesse artigo, quando vocês forem elaborar os projetos. Porque pensar um projeto educativo de forma integrada é pensar que eu tenho que, se eu for trabalhar, o que é reciclagem, o que é objeto reutilizável, o que de fato é lixo, o que não é, que tipo de conceitos eu trabalho. Será que eu estou trabalhando, mostrando de fato para o meu aluno o que é, ou eu vou ficar simplesmente no projeto da horta da escola?
E aí fica a horta da escola, a horta dura 2 meses, e os alunos não participam ali do primeiro, segundo mês, no máximo, e depois quem fica cuidando da horta da escola são as meninas que trabalham na limpeza ou que trabalham na cozinha. Então, são coisas para a gente poder pensar e refletir sobre essas lacunas que ocorrem dentro dos processos que a legislação nos permite, mas quando a gente chega na prática, de fato, ocorrem essas lacunas. Então, no Brasil, a obrigatoriedade, né, de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, né, ele vai dizer lá no artigo 225 da Constituição, e aí é seguida da inclusão do tema meio ambiente nos parâmetros curriculares nacionais, né, de 1997. E depois vem a Política Nacional de Educação Ambiental de 99. Então, a gente pegou essa constante aí de evolução dentro desse processo político de legislação, as coisas foram começando a tomar forma. E isso ocorre em função de todo esse histórico, né, do que estava sendo vivido, né, naquele período, e como que ocorria as relações dos sujeitos, do ambiente e do processo de informação que chega até a gente. Então, a educação ambiental, ela é uma dimensão da educação, ela é a atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Então, isso está nas diretrizes curriculares nacionais para a educação, no artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais, elas são o norteador para que se articule aí depois os currículos, os planos, para fazer com que, de fato, se legitime determinadas temáticas. E aí, a 9394/96, né, que é a LDB, que é a legislação de fato que rege a educação brasileira, ela não cita especificamente a questão do eixo meio ambiente ou educação ambiental, mas há menção sobre, assim, se a gente for pegar ali, lendo nas entrelinhas, no artigo 32, ela assegura que o ensino fundamental tem por objetivo formar o cidadão mediante a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade. Ou seja, ela não fala de uma educação ambiental, mas ela fala, né, dessa formação de consciência, né, de compreensão desse sujeito com o seu ambiente. Então, que necessariamente não está claro dentro da LDB os conceitos de educação ambiental. Mas a gente tem aí essas premissas, né, no que tange a essa relação com o ambiente e essa relação com a natureza. Então, ela traz ainda no artigo 35 sobre o ensino médio, né, aquele lá era sobre o ensino fundamental, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico. No artigo 36, determina que os currículos de ensino fundamental e médio tenham uma base, né, curricular comum,
a ser complementada por uma parte diversificada exigida pelas características regionais locais da sociedade. E aí ela prevê nos currículos, né, que deve abranger obrigatoriamente o conhecimento do mundo físico. Então, dentro dessas questões desse conhecimento regional, local, que está lá nos princípios da Política Nacional de Educação Ambiental, que é esse processo de entender, né, o seu local, né, trabalhar o regional, que também está lá na legislação de 99, e aí na LDB, no artigo 36, ressalta essa importância, até por mesmo, né, a BNCC trabalha com essa perspectiva de um currículo nacional e 40% do currículo, um currículo voltado, feito pela sociedade local, né, feito pelos estados e pelos municípios. Teoricamente, deveria ser feito e debatido pelas áreas de conhecimento, visando aí um ensino significativo, né, dentro do que a gente estava falando lá no nosso primeiro momento de aula. Se você tem um ensino que você não se sente, né, um processo que você não se sente pertencente, é muito mais complexo o processo de aprendizagem. Quando você se sente pertencente ali, que é um aprendizado significativo, você acaba aprendendo com maior facilidade. E aí nós temos o Plano Nacional de Educação de 2014, onde os educadores ambientais fizeram um manifesto, porque nas metas dos 10 anos, né, eles fazem metas para a próxima década, o termo educação ambiental não entrou. Então, eles fizeram um manifesto, vou colocar aqui para vocês o manifesto que eles colocaram aqui, ó. Nós, educadores ambientais, alertamos a Câmara dos Deputados quanto à ausência da educação ambiental no Plano Nacional de Educação, PNE. Enfim, apesar da importância social e educacional e da pertinência institucional da educação ambiental e do tema da sustentabilidade socioambiental, ela não está constando no plano de ações e estratégias para a educação brasileira, o que torna mais difícil a sua presença organicamente estruturada em nossas variadas políticas educacionais. Ou seja, o próprio PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele não coloca a educação ambiental nesse escopo de metas, então ele deixa de cumprir ali a Política Nacional de Educação Ambiental, ele deixa de cumprir parte de elementos proporcionados pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação e pela própria Constituição. A gente sabe que estabelecer as metas são metas muito complexas em sua maioria, principalmente com relação ao que tange a educação, a permanência, né, dos estudantes em sala, né, nas escolas, os meios, né, como esses alunos permanecem, mas a temática educação ambiental, pelo fato de ser algo legitimado, né, deveria compor, e até por uma questão histórica e social, deveria compor uma das metas, visto que os problemas ambientais do nosso país aí. E aí, dentro da Base Nacional Curricular, nós temos os temas contemporâneos, transversais, e aí tem o tema meio ambiente, educação ambiental e educação para o consumo, é o primeiro eixo, que a gente vai chamar também de eixo transversal, seguido de economia, saúde, cidadania, educação para o trânsito,
direitos, né, da criança e adolescente, direitos humanos, multiculturalismo, que foram, principalmente o multiculturalismo, que foi um dos ganhos. Mas lembrando, gente, que o processo desses temas contemporâneos transversais dados pela BNCC, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela ainda não abarca as necessidades de uma educação que visa a questão da equitude. Não dá para a gente poder pensar na BNCC sem pensar nos processos dos livros didáticos e a forma como esses livros didáticos têm sido colocadas nas escolas e os tipos de temáticas também. Então, assim, tomando muito cuidado mesmo. Assim, tem muitos livros do PNLD, né, PNLD, que não foram feitos por especialistas das suas áreas de atuação. Então, corre-se o risco. Eu não fiz análise das temáticas de educação ambiental ainda, tá? Dentro dos livros desse último ano. Mas, se eu for falar de componente curricular dentro da área de linguagens, nós temos livros didáticos da disciplina de educação física, por exemplo, e arte, que não foram feitos por profissionais de educação física e arte. De livros de arte que foram feitos por profissionais do design, por profissionais da moda, profissionais do turismo e do livros de educação física feitos por profissionais diversos, né? Pedagogos com especialização em expressão corporal. Isso tem, né? Todos os autores têm as suas formações. O próprio lista que vem para avaliação traz essas informações. Então, a gente precisa, dentro dessa perspectiva desses temas contemporâneos, tomar muito cuidado com o tipo de informação que está sendo colocado para a gente não cair nesses pequenos erros de trabalhar questões da educação ambiental, né, dizendo que é educação ambiental, e deixar aí para trás, de fato, os seus conceitos, as verdades da educação ambiental, as políticas e as necessidades que tem de se trabalhar as questões do meio ambiente e entender o meio ambiente como essa relação de homem e natureza, e nesse diálogo também, nesse diálogo contínuo de superação e esse diálogo contínuo de evolução dos sujeitos. Então, é sempre esse processo de pesquisa, esse processo que precisa ser bem validado para a gente não cair no erro de trabalhar coisas que, de fato, não vão gerar conhecimento. Então, meu slide acaba aqui. Queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas questões que eu abordei hoje. Queria ouvir vocês um pouquinho. Vocês me deixaram sozinha. Oi. Pode falar. Não me deixe sozinha. Estamos ouvindo, professora. Então, o que vocês concordam, discordam nesse processo? O que vocês veem de importante nesse processo dessa construção e dessa linhazinha cronológica aí, dessas legislações que
foram surgindo, dessas entrelinhas também, de entender a educação ambiental e meio ambiente, dessas entrelinhas das legislações. Vocês, enquanto especialistas na área. Thalita, a gente vê, né, pelas datas aí, desde 88, né, quando entrou na nossa Constituição, na nossa nova Constituição, que realmente essa visão, né, para a educação ambiental, ela ficou esquecida. Aí, com a necessidade, que a gente viu, que você explanou muito bem para a gente aí, foram surgindo, né, as outras leis voltadas para isso. E a educação ambiental, ela é um bebê ainda, né? Então, o que você falou aí é uma realidade muito grande que nós temos hoje dentro das escolas. Nós não temos um projeto interdisciplinar para você trabalhar a educação ambiental. Isso faz uma falta muito grande, entra naquilo que você falou, né? Fica determinada em datas específicas para determinadas disciplinas e se trabalha individual. Então, é um processo que a gente está engatinhando ainda e faz muita, mas muita falta mesmo. Eu conversando com os professores, né, em off, que é o Diego e o Plínio, que eu tenho um contato direto com eles, até nós, como professores, a gente tem uma visão diferente. Eu entrei nessa pós-graduação por incentivo deles, né? E entrei com aquele pensamento que eu ia discutir lixo, reciclagem, né? Reaproveitamento e o universo da sustentabilidade, né? Do meio ambiente, ele é vasto, ele é enorme. E isso precisa ser aplicado dentro das escolas. Eu acho que o quanto antes, né, o cidadão, o indivíduo, ele ter essa nova perspectiva, que não seja somente reciclar, não produzir lixo, quanto antes ele ter essa visão que a gente está tendo agora, né, com a pós-graduação, como é que fala? Só dessa forma que haverá uma transformação mesmo no modo da gente viver, né, e pensar na sustentabilidade. É uma forma dessa sustentabilidade entrar em prática. Ótimo. O Igor, de repente, se pudesse colocar aqui, ele falou sobre a questão da pichação, Igor, lá no chat. Você pode, sobre a pichação, pode falar um pouquinho sobre isso? Eu mesmo sou um admirador aí, muitas vezes, das pichações, porque ao me passar pela cidade, né, e às vezes encontro dizeres nos muros, né, que nos fazem refletir. Porém, é o quê? É usado uma coisa transgressão, né? É uma transgressão legal também. Então, é por isso que eu quis provocar aí com o termo aí, né? Se pichação é uma educação em espaço informal. Então, vou dar um exemplo de uma pichação que eu vi que é interessante, tem a ver com essa questão ambiental. Aqui perto aqui da praia, aqui perto de casa, eu vi que picharam lá bem assim. A água é mole, mas não dura. Mas não dura, ótimo. Verdade. E errado não tá, né? E não vai durar do jeito que a galera tá agindo. Então, com relação à questão da pichação, a pichação, ela tá... muita gente vai chamar de grafite, tá? Dentro desse processo do grafite, os próprios grafiteiros, eles não trazem uma diferença entre pichação e grafite. Para eles, pichação e grafite é a mesma coisa, só que no politicamente correto, né,
eles colocaram uma categoria como se aquilo que não é esteticamente agradável aos olhos é pichação, que não tem um padrão, não tem um desenho, né? E o outro é grafite. Para o movimento do grafite, pichação e não tem diferença entre pichação e grafite. Tá? Então, o grafite ele pode ser usado como um objeto educativo, sim. Ele vai perpassar essa questão da transgressão, igual o Igor falou, porque você vai pensar no espaço, você vai pedir autorização para um determinado muro, né, para fazer uma determinada atividade, você vai mostrar ali um croquis, alguma coisa do tipo. E a ideia central do grafite, que é esse manifesto, essa denúncia que ele vai fazer de questões sociais, culturais, econômicas, políticas, a ideia é, de fato, não ter autorização. Mas, dentro desse movimento, que se tornou já um movimento mais artístico, por essa vertente, pode ser um trabalho educativo, sim, porque você vai pensar frases, você vai pensar na estrutura, você vai pegar, de repente, um lugar que está sendo mal visto, né, socialmente, e você vai passar a dar cor e dar informação, estabelecer uma linguagem, uma comunicação daquele espaço. Então, ele é um canal, sim, tá, para esse processo educativo. Recentemente, ali em volta da rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe, eles realmente mudaram as fachadas dos edifícios, que tinham uma aparência bem degradada, era bem feio. A prefeitura mesmo, acho que custeou essas pinturas lá. Eles têm um projeto na Prefeitura de Vitória, né? Fugiu agora o nome do projeto da Prefeitura de Vitória, que é, de fato, colorir as casas ali daquela região para poder deixar a Vitória, né, esteticamente agradável aos olhos. Então, eles conseguiram ressignificar, né, a pichação em grafite, né, em ter uma outra conotação, né? Uhum. E outra que eu achei legal, que eu gosto muito, que eu passo em frente, assim que eu vejo pichado no muro ali na entrada de Barra de Fátima, é um condomínio, né? Tem um muro grande, alto, condomínio, e está escrito bem assim: isso aqui parece um feudo. Tem um grafiteiro chamado Starley, que é da Serra, que é muito bom, e tem os Gêmeos, e também tem o Cobra, que faz toda uma denúncia, né, um manifesto com relação às questões raciais, e eles têm feito também com relação às questões e outros, né, da mesma equipe têm feito também sobre questões ambientais. Então, a ideia do grafite é sempre essa ideia desse manifesto, né, dessa denúncia, de não ficar satisfeito, de demonstrar a insatisfação perante determinadas temáticas da sociedade. Isso, eu acho que é isso mesmo, Vitória de Todas as Cores. Não sei se é exatamente isso, mas eu lembro, é algo semelhante, sim. Então, gente, alguém quer mencionar alguma coisa? Eu vou deixar a parte das tendências pedagógicas para a gente discutir na nossa próxima aula. Eu coloquei as datas lá na plataforma, lá na ementa, tem no calendário também, vamos seguir a partir de agora o calendário. Agradeço vocês a participação, peço desculpas aí novamente por ter remarcado a aula para o dia de hoje, mas estava bem complicado na semana passada, eu estava tossindo muito, tá bom? Então, hoje, só para fechar aqui, fazer um resuminho, nós falamos sobre os conceitos, né, em Freire,
levando em consideração principalmente a sua abordagem e a sua crítica com relação à educação bancária e como se faz, né, para, dentro dessa perspectiva da praxis, né, de superar essa ideia de teoria e prática, e que acontece, né, por meio do diálogo e pelas mediações. Vimos também sobre a conceituação dos espaços formais e não formais, e vimos algumas legislações que regem a educação ambiental, principalmente no âmbito dos espaços institucionalizados, né, para a gente poder entender que é uma obrigatoriedade a temática nesses espaços formais, tá bom? Então, se alguém quiser, de repente, colocar mais alguma coisa, senão eu encerro aí nossa sexta-feira, porque dá tempo de vocês curtirem a sexta-feira e poder dizer que sextou. Thalita, muito bacana a sua aula, muito boa mesmo. Eu até vou querer assistir de novo, porque Obrigada. é muita informação, né? Assim, são muitas teorias e tal. Você vai disponibilizar ela no AVA para a gente, a aula gravada? Vou sim, eu vou inclusive disponibilizar a outra também. Essa, gente, eu só vou pedir para vocês um tempinho, que eu preciso pesquisar para onde ela vai, porque lá do Google Meet, a gente recebia o link, né, pelo e-mail, e essa gravação, eu não sei como que vai funcionar esse processo, se ela fica, se eu tenho que solicitar para alguma equipe ou se ela vai, de fato, direto para o meu e-mail, igual ia do Google Meet, tá? Igual eu falei com vocês, né? A gente está utilizando essa plataforma a partir de agora para poder ter essa possibilidade de gravação, porque o Meet não está gravando mais nem com o e-mail institucional. E aí eu aviso vocês lá no grupo, assim que eu colocar no AVA, eu aviso vocês lá no grupo, tá bom? E eu coloquei em notas compartilhadas a lista de presença. Aí, por favor, assinem aí em notas compartilhadas. Só clicar nessa barra esquerda da tela, notas compartilhadas, e vocês conseguem acessar a lista de presença,